Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade nesse comentário bíblico para você no livro do profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel foi o profeta do cativeiro para o povo, profetizou junto à comunidade que se encontrava junto ao rio Quebar, na Babilônia, comunidade dos judeus que lá estavam, os anciões, profetizou a destruição de Jerusalém, também trouxe profecias contra os amonitas, moabitas, edomitas, ao Tiro, a nação de Tiro, ao Egito, vemos as profecias, e agora no capítulo 33 do seu livro, Ezequiel vai mencionar esse profeta das visões, das parábolas, das metáforas, vai mencionar o ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta agora no capítulo 33. Essa última sessão do livro de Ezequiel começa com o capítulo 33, até aqui as profecias de Ezequiel trataram da queda de Jerusalém e também da derrota das nações ao redor, mas na sessão final, que começa agora o capítulo 33 até o 48, as mensagens vão se tornar mais otimistas, assegurando a restauração da nação, da cidade de Jerusalém e do templo. Uma mudança dessa natureza, semelhante a esse livro, pode também ser vista no ministério de Isaías, a partir do capítulo 40, que fala de consolo, consolai o meu povo. Essa sessão final do livro está dividida em duas partes. A primeira, temos profecia dos eventos que procederão à restauração final de Israel. A vinda do verdadeiro pastor, no capítulo 34. O retorno de Israel, a batalha de Gog e Magog, capítulo 33 a 39. E a segunda parte é do capítulo 40 a 48, que parece que mostra o tempo do milênio, como será a reconstrução do templo. O templo que nós vamos ver aqui no final do livro é o templo milenial. O capítulo 33 marca o ofício do verdadeiro profeta, ou do Atalaia, é conhecido também como capítulo do Atalaia. No capítulo 33, Ezequiel afirma que um mensageiro chegou de Jerusalém, trazendo a notícia da queda da cidade, verso 21, esse mensageiro é o Atalaia. Ezequiel não se surpreendeu com essa notícia, pois Deus anteriormente o havia avisado desse fato numa visão, verso 22. Naquela mesma revelação, Deus lhe deu uma segunda comissão, removendo todas as restrições já pronunciadas. Deus ordenou a pregar uma nova mensagem de esperança. Deus lembrou a Ezequiel que ele ainda continuava sendo o Atalaia para demonstrar ao seu povo acerca dos seus pecados, conscientizando da sua responsabilidade, caso falhasse nessa missão, versos 7 e 9. Deus estabeleceu a Ezequiel que o povo repentinamente passaria a ter interesse renovado nas coisas espirituais. Conscientes do seu pecado, eles viriam ao profeta perguntando: como, pois, viveremos? Verso 10. Ezequiel foi instruído a dar ao povo uma resposta da parte de Deus, em 5 partes. E aí nós vamos ver com cuidado Ezequiel 33, 11. E são 5 declarações. Diz assim: primeira, eu vivo. Segundo, não tenho prazer na morte do ímpio. Terceiro, quero que eles deixem seus maus caminhos e vivam. O que Deus quer? A conversão do pecador. Quarto, vivam, deixem os maus caminhos. E quinto, por que morrer, ó casa de Israel? É uma pergunta. Exatamente como Deus havia declarado, da noite para o dia, Ezequiel tornou-se um profeta popular. Suas predições concernentes à queda de Jerusalém se cumpriram, o que levou a ele a uma nova posição, e agora em que todos o respeitavam e o procuravam.
multidões se aglomeravam regularmente em sua casa para ouvir a palavra de Deus. Verso 31, faz lembrar Paulo na prisão em Roma, que recebia livremente as pessoas para anunciar a palavra de Deus. Porém, o trabalho de Ezequiel continuou difícil, conforme ele for avisado por Deus. Em vez de resistência à sua mensagem, agora ele teria de enfrentar a indiferença e a apatia espiritual do povo. Deus instruiu a ocupar seu tempo, ensinando o povo a ser praticante da palavra e não somente ouvinte, conforme também Tiago 1, 22 a 25. Olha que Ezequiel 33, 31 diz: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Não é o que muita gente faz, vem à igreja, ouve a pregação, vai embora e esquece. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. E é o que acontece hoje. As pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra, ouvem que tem que ler a Bíblia, orar mais, mas não fazem nada. O que eles querem é ganhar dólar, não é ganhar dinheiro. Olha só como essa mensagem de Ezequiel 33, 31 continua atual. Vamos lá, o ofício do verdadeiro profeta, o atalaia, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, o mensageiro, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta, esse era o papel do atalaia, avisar, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, o atalaia tinha que tocar a trombeta avisando que vinha destruição, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. De alguma forma, também a mensagem profética é uma mensagem de um atalaia, que toca a trombeta avisando o povo. Mas muitas vezes o povo não presta atenção. Agora, se o atalaia não avisar, o sangue será sobre a sua cabeça. Verso 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. É como muita gente ouve a pregação, mas não se dá por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Há tempo ainda de salvação. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, está vendo que vem a destruição, mas ele não avisa, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. O profeta como um atalaia, o pregador também, ele deve avisar o povo, senão o sangue será sobre ele, se ele não avisa o povo. Assim como o atalaia, se não tocasse a trombeta, não avisando o povo, Deus ia requerer da mão dele o sangue dos homens que morresse na sua iniquidade. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. O verdadeiro profeta é um atalaia, ele toca a trombeta, avisando. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás parte. Se eu disser ao ímpio, novamente, nós vemos isso também no capítulo 18, se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei da tua mão. Deus já tinha dito isso no capítulo 3, no capítulo 18, agora repete aqui no capítulo 38, verso 8. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tá vendo? Então, o Ezequiel deveria avisar, se ele não se converteu,
morre na sua iniquidade, mas se livrou a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Era a pergunta. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos mau caminho, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui está a mensagem. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Olha só, essa é a primeira expressão, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. E olha só, 2 vezes, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quando Deus fala 2 vezes, está chamando a atenção. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Verso 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter. Não é? O que Deus quer? Que o ímpio se converta. E que o justo não prevarique, que o justo não peque da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. No dia que o justo peca, certamente acaba morrendo. E o ímpio, no dia que se converte, vive. Essa é a mensagem. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Está vendo? O justo, Deus podia declarar, você vai viver, aí ele se exaltava, aí começava a pecar, e acabava morrendo na sua iniquidade. Verso 14, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado. Olha só, se ele roubou, ele deveria pagar. Foi o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que prometeu devolver 4 vezes mais, restituindo esse ímpio o penhor e pagando o furtado, e andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Pois Deus não tem prazer na morte do ímpio. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória. Deus promete perdoar e esquecer. Assim como se o justo também peca, também não há memória da sua justiça. Não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Olha só, eles acusam que o caminho do Senhor não é reto, mas o Senhor diz que é o próprio caminho deles que não é reto. Toda pessoa que acusa Deus pode examinar que ele está falando é dele mesmo, não é? Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E eles dizem, mas isso não é reto. Se ele era justo, agora vai morrer na sua iniquidade. É uma advertência para que o justo não se desvie. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Qual é a conclusão que nós tiramos disso? É que Deus quer que nós nos convertamos. Essa é a verdade. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Quando eles diziam que não era certo isso, Deus falou, eu vou julgar cada um de vós de acordo com os seus caminhos. O castigo de Israel por causa da sua presunção, verso 21 agora. E sucedeu, agora é outra mensagem,
Então, no capítulo 33, mas outra mensagem. Sucedeu que no ano duodécimo, no 10º do mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Chegou um mensageiro proclamando a destruição de Jerusalém. E aqui Ezequiel dá a data certinha, no ano duodécimo, no 10º mês, aos 5 do mês, corresponde mais ou menos o mês de novembro do nosso calendário, do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Não é? A cidade foi ferida em novembro, o templo caiu, do ano 586. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Ali, Ezequiel já estava, a mão do Senhor tinha estado com ele. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã. E abriu a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Lembra no capítulo 24, no final do capítulo 24, nos menciona que a mulher de Ezequiel morreu e ele deveria ficar calado. E aí, no verso 27 diz: nesse dia abrir-se-á a tua boca. Agora, no capítulo 33, verso 22, se cumpre aquilo. Ezequiel ficou um tempo mudo, até que aconteceu a destruição de fato. E ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, aí abriu a minha boca. Cumpriu-se aquilo do capítulo 24, verso 27, no capítulo 32, verso 22. Abriu a minha boca, até que veio a minha palavra pela manhã, abriu-se a boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, aí olha, cumpriu-se, né, aquilo que Ezequiel disse. Agora os moradores vinham para ouvir Ezequiel. Filho do homem, os moradores desse lugar deserto da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos e essa terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantai os olhos para os vossos ídolos. Essa é a diferença entre eles e Abraão. Abraão não era idólatra, mas eles eram. Com sangue comeis, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue e possuireis essa terra. É uma pergunta. Olha o dito deles: Abraão era um só, possuía essa terra. Nós somos muito, como possuiremos a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada. Eles queriam ser rebeldes. Cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo. Eles eram violentos, confiavam na espada, em vez de confiar no Senhor, e eram adúlteros, e contamina cada um a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Deus está perguntando a eles. Assim lhes dirá: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que tiverem lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que tiverem lugares fortes em cavernas morrerão de pestilicência, da peste. Vão cair à espada, vão morrer da peste, porque são adúlteros. São homens violentos que confiam na espada, e todo aquele que vive pela espada morre pela espada. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Era tanta assolação que iam ficar desertos. Então saberão que eu sou o Senhor. De novo a expressão: saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quando a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas,
Falavam de Ezequiel nas paredes e nas portas de casa. E fala cada um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço, ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles falavam: vamos lá, vamos ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. E eles, verso 31, e eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo. Se assentavam para ouvir a palavra do Senhor. Ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Ouve, mas não pratica. Não adianta nada, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eles estavam atrás dos seus próprios lucros, da sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores. Eles ainda falam de ti como uma canção de amores. Canção de quem tem voz e de quem bem tange. Porque ouve as suas palavras, mas não as põe por obra. Ouve, mas não pratica. Tiago também disse isso. Meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas acima de tudo praticantes. Mas quando vier isso, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Né? Mesmo assim, eles saberão que houve no meio deles um profeta. Agora vamos ao capítulo 34 do livro de Ezequiel. Capítulo 34, né? Depois de receber uma segunda comissão do seu primeiro vaticínio profético de importância, foi a vinda do grande filho de Davi, que seria pastor ideal para o povo de Deus. Ezequiel 34, 24. Nos dias de Ezequiel, os líderes espirituais de Israel eram pastores, mercenários, e não verdadeiros pastores do rebanho de Deus. Eram mercenários. Jesus fala isso em João 10. O mercenário, quando vira o lobo, abandona as ovelhas. Não eram verdadeiros. Esse fato é claramente demonstrado nas seguintes partes. Eles não tinham amor verdadeiro pelo rebanho. No verso 2, eles aproveitavam da sua posição para conseguir lucros financeiros. Verso 3, daí o porque eram mercenários. Eles não socorrem as ovelhas fracas, nem procuravam as perdidas. Verso 4, eram como resultado do seu descuido, as ovelhas de Israel se espalharam por todos os lados. Verso 5, Ezequiel 34 é uma profecia contra os falsos pastores, os líderes, mas também aplica para os nossos dias hoje. Deus deu a Ezequiel duas promessas a respeito dos mercenários e do rebanho de Israel. Primeiro, Deus prometeu que os mercenários teriam que dar-lhe uma explicação pelas suas ações egoístas e irresponsáveis. Não é? Verso 10, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Verso 10. Segundo, Deus prometeu que o verdadeiro pastor de Israel tornaria a reunir suas ovelhas. Esse verdadeiro pastor é o bom pastor de João 10, é Jesus. A descrição dada a Ezequiel sobre esse pastor divino não somente fornece um quadro profético de Cristo, mas também define claramente o padrão de vida para os pastores da igreja em nossos dias. Vamos ver isso no verso 11 a 16, não é? Diz aqui, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, o interesse pelos perdidos, apacentá-lo-ei em bons pastos, alimentando com a palavra de Deus, não é? Leva-me a pastos, refrigera minha alma, conduz-me a pastos. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, interesse do amor por aqueles que se desviam. E a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Isso fala de conselho, de conforto para o fraco. Ezequiel encerra essa bela profecia com uma expressão de amor e conforto da parte de Deus. Verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou santo, o vosso Deus,
diz o Senhor Deus. Amém? Vamos ver essa profecia tão bonita do capítulo de número 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel e o Senhor, o pastor, reunindo suas ovelhas. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Em vez de apacentar as ovelhas, só se apacentava a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta. Comeis da gordura e vos vestis da lã, só vi o lucro, não é? E degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarradas não tornastes a trazer, não se importava com aquelas que iam embora. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eram pastores ditadores, dominavam com rigor e dureza e não cuidavam do rebanho. Eles vão dar conta a Deus. Assim se espalharam, por não haver pastor. As ovelhas se dispersam quando não há o pastor e ficam para pasto de todas as feras do campo. O pior é que a ovelha dispersa pode ser tragada pelas feras do campo, porque se espalharam. Olha o verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra. Aqui Deus olha o seu povo como ovelhas desgarradas. Isaías também 53 diz: todos nós andávamos como ovelha desgarrada, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Isso dói no coração de Deus, ver ovelhas desgarradas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Coisa terrível quando há falta do pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Pedro traz uma recomendação aos pastores na sua carta dizendo: apacentai o rebanho de Deus, e quando se manifestar o sumo pastor, ele vos dará a imarcessível coroa da glória, não é? Pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores. Cuidado, pastor que não apacenta o povo de Deus. Pastor que só visa o lucro, só visa a gordura e a lã da ovelha. Cuidado. E demandarei às minhas ovelhas sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Isso não são pastor, são lobos devoradores. Porque ele diz: livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirá mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová. E aqui vem o conselho para os pastores: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É o Senhor que busca, não é? Ele tem interesse pelos perdidos. Como o pastor busca o seu rebanho. Jesus contou em Lucas 15, daquele pastor que deixou as 99 no deserto e foi em busca da perdida. 34:12 de Ezequiel. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar a todos os lugares por onde anda espalhado. É ele que vai recolher no dia de nuvens e de escuridão. A ovelha no dia da nuvem e da escuridão
fica assustada, mas ele promete buscá-la. E as tirarei dos povos, e as fareis vir dos diversos países. Aqui serão as ovelhas espalhadas entre as nações no cativo. E as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel. Deus ia reunir o povo, congregar novamente, e ele seria o seu supremo pastor, junto a correntes em todas as habitações da terra. E em bom pasto as apacentarei. Pastos verdejantes, conforme diz o Salmo 23, guia minhas águas tranquilas a pastos verdejantes. E nos altos dos montes de Israel será a sua malhada, e ali se deitarão uma boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei, o Senhor, o bom pastor. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Salmo 23, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e forte a destruirei, apacentá-la-eis com juízo. Tem ovelha que fica gorda, forte, não é? Ele promete que essa gorda e forte, às vezes, vai executar o juízo nela. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Fala em Mateus 25 que ele separará as ovelhas das cabras, né? Ele vai julgar a cada uma delas. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vosso pasto a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés, né? Ovelhas que pisam e ficam enlameadas, aqui é a lameira do pecado, não é? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Em vez de elas beberem águas frescas, bebiam águas contaminadas, que eles pisavam no pasto e turvavam as águas. Por isso, Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. É o Senhor que vai julgar. Visto como o lado e com o ombro dais empurrão, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora. Olha só, o bordão escorneia, o ditador, não é? Escorneando as ovelhas até que põe elas para fora. Verso 22, eu livrarei as minhas ovelhas. Olha, que todo pastor saiba que as ovelhas que ele pastoreia não é dele, é do Senhor, não é? Então tome cuidado como você cuida os outros. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo. É Deus que vai julgar também as ovelhas. E levantarei sobre elas um só pastor. Haverá um só pastor. Esse pastor é o bom pastor do capítulo 10 de João, Jesus. E levantarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará. E aqui lembra Davi, o meu servo Davi. Esse meu servo Davi é que esse pastor seria da descendência de Davi, o Cristo, o meu servo Davi, que hás de apacentar, ele lhe servirá de pastor, o grande pastor das ovelhas, Jesus. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, Senhor, eu disse. Seria esse servo Davi, seria o principal filho de Davi, que reinaria e tomaria conta das ovelhas. Que profecia messiânica tremenda em Ezequiel capítulo 34, verso 23 e 24, mencionando esse pastor, um só pastor. E farei com eles um concerto de paz.
Jesus diz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. E farei com eles um concerto de paz e acabarei com a besta ruim da terra e habitarão no deserto, seguramente, e dormirão nos bosques. Essas ovelhas iam encontrar até segurança no deserto e dormirão nos bosques, quando passamos pelo deserto da vida. Mas o Senhor é nosso pastor, estamos seguros. E a elas os lugares ao redor do meu outeiro, e porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Faz lembrar o hino primeiro. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Chuvas pedimos, Senhor, chuvas de bênção. E elas aos lugares ao redor do meu outeiro, porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Ah, Senhor, manda essas chuvas sobre o teu rebanho. E as árvores do campo darão o seu fruto. As árvores às vezes são comparadas aos homens. As árvores do campo darão o seu fruto. E a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra. E saberão, olha a expressão famosa, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviram delas. Cuidado, que Deus é que julga os pastores e o rebanho, e aqueles pastores que usurpam das ovelhas. O Senhor quebra o jugo e livra as ovelhas das mãos daqueles que querem servi-las delas. E não servirão mais rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Ah, Jesus cuida das suas ovelhas e não deixe que ela seja espantada. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo e a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então aqui os homens são comparados a ovelhas. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Que coisa linda! Ezequiel 34, primeira profecia contra os pastores infiéis e a promessa de um pastor que apacentará o povo, um pastor cuidará, fortalecerá a ovelha e estará com ela, dando segurança, mandando chuvas e chuvas de bênção. Amém. Com isso concluímos. Nós vamos depois para o capítulo 35, profecia contra o Monte Seir, profecia contra os montes de Israel e a restauração de Israel. Amém? Volte para assistir o próximo programa. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. Se você gostou, coloque o sinal de joinha, subscreva, ajude-nos a divulgar esse canal, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, do capítulo 1 até o último, ou se você quiser consultar, não é? Basta colocar o livro que você quer, Apocalipse 5, e pastor Eugênio Piacentini, pum, aparece o vídeo para você. Ou então clica na nossa foto, vai ali no playlist, acha o livro que você quiser, de Mateus, Apocalipse, de Gênesis a Ezequiel, e estude a palavra de Deus. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.